Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é o professor Lucas, aulinha de revisão para vocês aí para o Enem, tá? Vamos revisar aí ondulatória, tá? Essa musiquinha aí só para descontrair um pouco no começo, no início da aula. Espero aí que vocês aproveitem bem essa aula aí. Qualquer dúvida aí pode me perguntar, tá? Depois. Mas que vocês possam aproveitar bastante a aula. Vamos lá então para a gente não perder muito tempo. Então tá aí, ó, ondulatória para a gente começar. Por que eu escolhi então a ondulatória para a gente fazer aqui nossa revisão? Dentro do Enem, né, esse aqui são dados de 2009 até 2019, tá? Então, são as matérias de física que mais caem no Enem. Nós temos aqui, ó, as três maiores que mais caem, ó, 20% aqui é eletrodinâmica, tá? É o que a gente viu durante o ano todo, do terceiro ano. Aqui nós temos também, ó, 15% a parte de termologia, né? Parte de temperaturas, então cai bastante também. E temos aqui, ó, 14% ondulatória, né? A parte ondulatória aí também é muito cobrada. E geralmente, ondulatória, já ver isso melhor daqui a pouco, é cobrado junto com o óptico aqui, ó, em relação às ondas eletromagnéticas, né? Ondas da luz. Então, meio que mistura um pouco aqui a óptica com a ondulatória. Por isso que os dados aí se cruzam um pouco. Também aqui, ó, temos alguns gráficos, se olharem aí, vai dizer que mecânica é o que mais cai. Mas é porque aqui ó, vai juntar, né, a parte mecânica. Tanto a cinemática como a dinâmica, os fluidos, trabalho de energia, estática, gravitação, quantidade de movimento. Tudo isso que juntaria aí com mecânica para poder ser considerado como a matéria que mais cai no Enem. Mas é porque juntam vários temas pequenos aqui junto. Mas ondulatório é legal, cai bastante, todo ano cai ondulatório no Enem. Então vamos ver ondulatório. Perdão. Vamos lá. Então, para dar início aí à ondulatória, a gente pode classificar as ondas. Primeiro, né, o que é uma onda? Antes de fazer a classificação, né, o que seria uma onda? Quando a gente fala em ondas, a gente já lembra lá do mar, né? O surfista, né, pegando a onda lá, mas na verdade aquilo não é uma onda. Aquela que o surfista caminha sobre ela não é uma onda. A onda, na verdade, pode acontecer de ter no mar também, não tem problema, mas a onda ela não carrega massa, ela não carrega um certo peso ali, ela só carrega energia, tá? Então a onda do mar que carrega o surfista não é onda, porque o surfista é massa e onda não carrega massa. A onda que nós vamos estudar aqui. A onda do mar, que é considerado como onda, é aquela onda que passa por você, você te levanta, né? Você sobe e desce, mas não se desloca, não se movimenta na horizontal. Tá? Você só vai subir e vai descer. Só teve energia suficiente para te levantar do lugar. Aquilo ali é a onda, certo? Então, a onda pode ser classificada de três formas, né? A primeira forma de classificação da onda é quanto aqui a sua natureza, tá? Então, a onda ela pode ser ou uma onda mecânica, ou pode ser uma onda eletromagnética. Certo? Qual a diferença das duas? Tem aqui um desenho bem ilustrativo para vocês. Ó. A onda mecânica ela precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, aqui o som. Ó. Tem um som da sirene saindo aqui, formando a onda. Esses riscos azuis aqui são a onda. Então, para eu poder escutar o som, que é um tipo de onda, ó, se for um exemplo aqui em cima no ar, né, a onda vai bater em uma molécula de ar, que bate em outra, e vai batendo até chegar no seu ouvido. Então, se precisou do ar para se propagar, né?
Ou então na água também. Dentro da água você consegue escutar o som, não da mesma forma que no ar, claro, vai ser diferente, mas você consegue escutar, né? O som também debaixo da água. Um som mais grave, né? Geralmente quando você está na piscina, escuta um som de fora, você escuta um som mais grave, né? Agora, olha aqui, a sirene, eu não conseguiria escutar o som da sirene no espaço. Não existe som no espaço, porque no espaço é vácuo, ó, é vácuo. Se é vácuo, não tem meio para se propagar. Se não tem meio para se propagar, a onda mecânica não percorre esse meio, não percorre esse lugar, né? Porque não tem meio para se propagar. Então precisa de um meio, a onda mecânica. Já a onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga tanto aqui ó, no espaço, no vácuo, o exemplo que está aqui para a gente é a luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética. Por exemplo, a luz do Sol ó, sai aqui no espaço, percorre o vácuo, percorre aqui as camadas da atmosfera, percorre a água, percorre o ar, não importa, ela vai percorrer todos os meios aí, porque ela não precisa de um meio para se propagar. Então, exemplos de ondas eletromagnéticas. A luz é um exemplo, ondas de rádio, né? Luz de rádio também é uma onda eletromagnética. Enfim, temos aqui diversas ondas do seu telefone, Wi-Fi aí, né, do seu telefone, tudo é onda eletromagnética, certo? Então nós temos esses dois tipos aqui de ondas, beleza? Também nós podemos classificar as ondas aí, ó, quanto à sua propagação. Primeiro foi a natureza, né? Se ela é mecânica ou se ela é eletromagnética. Se ela precisa de um meio para se propagar ou não. Agora, quanto à sua propagação, a sua direção de propagação, né? Nós temos três tipos. Temos aqui ó, a unidimensional, ou seja, só percorre em uma direção. No exemplo aqui da corda, estava parada, ele movimentou ela para cima, ela começou a se movimentar aqui, ó, do lado de cá, para a direita, e foi. Foi em uma só direção, foi para a direita, só isso, para mais nenhum outro lado. Então, por isso que ela é uni de né? Uma direção. Ela também pode ser bidimensional. Se uni é bi, então duas direções. Por exemplo, aqui a gota cai na água, né? Alguma coisa cai na água, ela tem duas direções para correr, né? Direção, quando a gente fala de direção, no caso aqui ele pode ser ó, tanto aqui no eixo Y, tá? Na vertical, ou como aqui no eixo X também, ó, na horizontal. Então tem essas duas direções aqui para se percorrer, né? Se for na diagonal aqui, não tem problema. A diagonal é nada mais, nada menos que o X, a horizontal e a vertical juntas, tá? Mas é considerado como duas direções, tá? Então, tanto aqui na vertical como na horizontal. Ok? Então, nesse aqui exemplo é um exemplo de uma onda bidimensional. E também pode ser uma onda tridimensional. Ou seja, tri de 3. Exemplo aqui, para a onda tridimensional, som. Né? Voltando aqui no som. Quando você fala, por exemplo, você consegue escutar a sua voz, se você estiver dentro de uma sala, né? Em qualquer ponto da sala. Quer dizer que está tanto para cima, quanto para frente, quanto na profundidade. Está em 3 dimensões. Né? Tanto para cima, como aqui na vertical, na horizontal, e também aqui na direção, tipo como se fosse saindo aqui da folha, né? Então, eixo Y, X e Z, por exemplo, né? Então, 3 dimensões. E 4 dimensões vai ser quadridimensional? Não, porque não existe no nosso meio aqui 4 dimensões. O máximo que tem é 3, né?
Então, temos aí 3 dimensões, aí, 3 formas de classificar quanto à sua propagação. Beleza? E uma última forma de classificar aqui a onda, as ondas, né, é em relação à sua vibração. Então, a onda ela pode ser ou longitudinal ou transversal. Longitudinal é quando ela está aqui, ó, vibrando em uma direção, né, e caminhando também nessa mesma direção. Está percorrendo esse caminho aqui, ó, para frente e para trás, e a vibração dela está assim, ó, é como se tivesse jogado a corda para frente e para trás, como se fossem aquelas molas de brincar, aquelas molinhas de brincar, que você fica para lá e para cá, para ela poder vibrar, você chacoalha ela para frente e ela começa a vibrar para frente. Então isso aí é longitudinal. O som também, ó, aquele exemplo que nós vimos lá atrás, aqui, ó, deixa eu voltar lá para vocês verem. Aqui, esse exemplo aqui, ó, a onda longitudinal, porque ó, ela bate uma na outra, está percorrendo essa direção, né? E a vibração dela também é nessa direção, é na mesma direção, está batendo uma na outra. Então isso aqui é longitudinal. E essa outra aqui do Sol, que está fazendo essas curvinhas para baixo e para cima, é o que a gente chama de transversal. Então voltando aqui, ó. Transversal é a mesma coisa da corda, né? Quando você chacoalha a corda, ela está vibrando aqui para cima e para baixo, mas está caminhando para frente e para trás. Então, ela vira num sentido, em direção, e caminha em outro. Na onda longitudinal, ela vibra e caminha no mesmo sentido. Ok? Beleza. Quanto à classificação, é isso. Agora, quais são os componentes que nós temos dentro da nossa onda? Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de onda transversal, é o mais utilizado aqui na nossa matéria. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui. Nós temos esses pontos que estão aqui em cima, né? Aqui acima, esses pontinhos aqui, ó, é o que a gente chama de pico, né? A gente chama o pico da onda, ok? Então esse aqui é o pico, e aqui embaixo, esses pontos aqui embaixo, é o que a gente chama de vale. Então aqui embaixo nós chamamos de vale, ok? Pico não, perdão. Pico, mas alguns lugares chamam de pico, mas a gente chama de crista, na verdade. Crista da onda, e aqui embaixo, de vale. Vale, certo? Então, crista, aqui também é uma crista, aqui é uma crista, 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 e aqui embaixo, vale, vale e vale, certo? Então, crista e vale. Outra coisa também, outro componente que é importante a gente saber aqui é a amplitude da minha onda. Se, por exemplo, eu dividisse essa onda aqui no meio, ó, no meio, né? Eixo X, e aqui para cima, eixo Y. Então aqui, ó, o que é amplitude? Amplitude é a altura máxima que ela vai atingir aqui, ó. Tá vendo? Essa altura aqui da minha onda é o que eu chamo de amplitude, simbolizado com a letra A, certo? Então a amplitude da onda é para cima, e se for para baixo aqui, ó, se for aqui para baixo é a amplitude, só que negativa, né? Então é o mesmo tamanho, aqui em cima como para baixo, mesmo tamanho, tá? Só que um é amplitude positiva, amplitude negativa. Isso aqui a gente chama de amplitude de pico. E se fosse pegar daqui de cima até aqui embaixo, a gente chama de amplitude de pico a pico, certo? Então esse é outro componente da onda que é importante para a gente. Mais um componente que também é importante a gente saber aqui. O comprimento da minha onda. O comprimento da onda eu simbolizo com a... Deixa eu até escrever aqui, ó. Comprimento da onda. A gente escreve, para não escrever comprimento toda vez, né? A gente escreve com essa letrinha aqui, ó, que é o lambda. Tá? Vou até colocar o nome dele aqui, ó. Que é o lambda, né? Que é uma letra grega que simboliza o comprimento de uma onda. E como que a gente mede o comprimento de uma onda? O comprimento da onda a gente mede aqui, ó, de uma crista
até outra crista aqui, ó. Então, aqui é o comprimento da onda. Ou também eu posso medir daqui, ó, de um vale até o outro vale aqui, ó. Então, aqui também é o mesmo comprimento, tá? Posso medir tanto de um crista a crista ou do vale até o vale. Ou também, se eu quiser pegar de um ponto específico, eu vou terminar nesse mesmo ponto. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, ele está descendo, né? Está descendo. Então, eu vou pegar o próximo ponto que estiver descendo de novo, ó, que vai desceu, subiu, desceu novamente. Quando estiver descendo de novo, é esse ponto aqui, ó. Então, daqui, né, até aqui, ó. Então, daqui até aqui também eu posso dizer que é o comprimento da minha onda. Você pegar de um ponto e terminar nesse mesmo ponto do outro lado. Também é o comprimento de uma onda. Certo? Então, tem várias formas de ver aqui onde fica o comprimento da onda, tá bom? Isso basta você pegar de um ponto e terminar no mesmo ponto. Por isso que a gente pega de uma crista até outra crista, que são duas cristas, mesmo ponto, aqui também é o mesmo ponto, mesmo ponto. Certo? Uma outra coisa aqui que eu queria falar para vocês. Deixa eu voltar aqui. E algumas formulazinhas que a gente utiliza muito aqui também nas ondas. No caso aqui é a velocidade de uma onda, né? A velocidade de uma onda, para calcular ela, a gente pega a velocidade, vai ser igual ao comprimento da onda vezes a frequência. O que seria essa frequência? A frequência, né, tem diversas formas de calcular ela. A frequência ela pode ser o número de oscilações em um determinado tempo. Como assim? Se eu pegar aqui, ó, que eu tenho quantas oscilações? Ó, oscilação conta assim, ó, que começou aqui, né? Subindo é o tamanho do comprimento. Ó. Então, vou contar aqui, ó. Subiu, desceu, subiu de novo. Quando estiver subindo aqui é uma oscilação, subiu, desceu, subiu, outra oscilação, duas, né, no caso, subiu, desceu, subiu, mais uma oscilação, subiu, desceu, subiu, mais uma oscilação. Vou contar até aqui. No caso aqui foram 1, 2, 3, 4 oscilações. Vamos supor que fosse um tempo aqui, ó, de 2 segundos. Então, se fosse 4 oscilações em 2 segundos, eu teria aqui, ó, 4 dividido por 2, 2 Hz. Ou seja, uma frequência de 2 Hz, que a gente chama. Então, quer dizer que foram 4 oscilações em 2 segundos. Certo? Ou seja, a cada 2 oscilações eu percorro 1 segundo. Né? Posso dizer assim também. Ok? Então, essa aqui é uma forma de calcular o número de oscilações por segundo. Ou eu tenho também o período, né? A frequência pode ser 1 dividido pelo período. O que é período? Período é quando é o tempo que eu demoro para fazer uma oscilação. Ou seja, esse tempo aqui, ó, de subir, descer e subir, é o tempo de um período. Certo? Então, frequência também eu consigo calcular 1 dividido pelo período. Beleza. São essas aí as formas para eu poder calcular a frequência. Então, frequência aí é o número de oscilaçõezinhas aqui. Então, quanto mais voltinhas eu tiver aqui, maior vai ser a frequência. Quanto menos voltinhas eu tiver, menor vai ser a frequência. Então, a velocidade aqui, ó, é o lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Ou então, para a gente lembrar da fórmula, né, veja o que uma lambda faz. Então, veja o que a lambda faz. Certo? Então, uma formazinha de um macetezinho para a gente lembrar aí de como calcular a velocidade. Agora a gente vai fazer os exercícios aí, tá? Não preocupa não. Estou só explicando aqui primeiramente os conceitos iniciais. Daqui a pouco a gente faz 7 exercícios para exemplificar melhor para vocês. Uma última coisa que eu queria falar aqui de teoria, que cai todo ano praticamente, relacionada a ondas, a mistura aí de ondas com luz, né? Mas que são as ondas eletromagnéticas, na verdade. Então, aqui, ó. Isso aqui é um espectro eletromagnético que indica para a gente a relação do comprimento de onda e frequência
e como que é, para que são utilizadas essas ondas. Então aqui nós temos o espectro, né? Então aqui, quando nessa área, nessa região aqui, ó, mais para o lado esquerdo, nós temos aqui as ondas de rádio, de televisão, né? Que são ondas, onde tá vendo aqui que tá grande aqui a onda, né? Quer dizer que a frequência aqui é baixa, a frequência é pequena, tá? A frequência é pequena, mas o comprimento de onda, né? A distância que eu tenho de uma onda até a outra, né? De uma crista até a outra, na verdade, é grande. Então, quando o comprimento de onda é grande, quando a frequência é muito pequena, mais para esse lado de cá, nós temos as ondas de rádio. Depois aqui nesse intervalozinho, uma frequência um pouco maior, os micro-ondas. Depois, vendo que as voltinhas estão começando a aumentar aqui, ó. Aqui são as radiações infravermelhas. Aí aqui, ó, entre a radiação infravermelha e a ultravioleta, nós temos um pedacinho aqui, ó, que é o que a gente chama de luz visível, que é a onda que a gente consegue enxergar cor, né? Ou seja, é a luz do Sol, por exemplo. A luz do Sol está nessa região aqui, ó, região onde consegue enxergar a luz, né? Enxergar a cor na luz. Então está entre a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta, tá? Então aqui é a luz visível. Depois da luz visível, nós temos a radiação ultravioleta, né? É um pouco maior a frequência. À medida que a frequência vai aumentando, ó, vai aumentando aqui para raio-x e depois para raios gama. Então, um desenho, raio-x é o exame que a gente faz, raio gama ali da bomba, né? Nuclear ali. Enfim, aqui a frequência é muito alta, né? Então, esse aqui é o espectro eletromagnético. Cai bastante aí também no Enem em relação a esse espectro aqui, beleza? Vamos lá, então. Vamos para alguns exercícios para a gente entender melhor como é que vai aplicar aí tudo que a gente viu. Perdão, tem mais uma coisinha aqui que eu esqueci, ó. Que é a superposição ou interferência, né? Interferência também pode ser que caia aí. Então nós temos interferências de onda. Pode acontecer aí, ó, de ter interferência ela construtiva ou interferência destrutiva, tá? As duas formas de interferência acontecem com mais intensidade. A interferência em comunicação, que a gente fala, né? Quando a comunicação dificulta muito, a interferência acontece pelo fato da frequência ser bem próxima uma da outra. Então, quanto mais próxima a frequência uma frequência da outra, maior vai ser a interferência que ela vai ter. Por quê? Porque aí a quantidade de voltinhas, né, que vai ter vai ser parecida, né? Então, quanto mais próximo for a frequência, maior vai ser a interferência. Então, ela pode ser construtiva, que é essa aqui, ó, construtiva. Ou ela pode ser destrutiva. Se ela for construtiva, é porque as luzes estão na mesma fase, ou seja, as luzes estão para cima ou as luzes estão para baixo. Nesse caso, as luzes estão para cima. Uma está indo para a direita e a outra está indo para a esquerda. Quando as luzes se cruzarem, vai aumentar a amplitude da minha onda. Por isso que ela é construtiva, certo? Aumenta, depois cada uma segue seu rumo. Ó. A que estava indo para a esquerda continua indo, a que estava indo para a direita continua indo. Ela volta a ser o mesmo tamanho que era antes, certo? A destrutiva é quando está em fases diferentes. Uma está para cima, outra está para baixo. Né? Então aqui, ó, vão se encontrar. Quando se encontrar, ó, aqui ficou um risco aqui no meio, ó, é porque ela se anularam, ficou zero ali, nenhuma onda, ficou uma menos a outra. Né? Depois cada uma segue o seu rumo. A que estava indo para a esquerda continua indo, a que estava indo para a direita continua indo. Mas ela vai zerar aqui, ó, vai ficar nulo em um determinado tempo. Tá? Mas aí, o que vai causar a maior interferência, lembrando aí sempre disso, ó, frequência, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui para a gente entender melhor então aí sobre as ondas, né? Isso aqui é a questão de 2013 do caderno amarelo, questão 55. Falou o seguinte, ó, em viagens de avião é solicitado aos passageiros o desligamento
de todos os aparelhos cujo o funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, tá? Ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Pergunta, ó, isso aqui é a pergunta. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de que... Então aqui, por que eles pedem para a gente desligar aí os aparelhos que emitem ou recebem ondas eletromagnéticas? Letra A, porque eles têm fases opostas? Isso ajuda na interferência? De certa forma, sim. Mas, igual eu falei, a fase pode estar invertida, mas assim que a onda percorrer ali, encostar uma na outra, depois ela segue o seu caminho, né? Não vai impedir que elas passem, né? Letra B. Serem ambas audíveis, onda eletromagnética não é uma onda de som, tá? Onda de som é uma onda mecânica, tá? Embora a gente utiliza as ondas eletromagnéticas para enviar um sinal de ondas, depois quando chega no avião ou quando chega no seu celular, o avião ou o celular converte essas ondas que são eletromagnéticas em ondas mecânicas. Aí você consegue ouvir. Mas a onda eletromagnética em si não é audível, tá? Letra C. Terem intensidades inversas. Mesma coisa que da fase, mas mais ou menos. Né? Porque se vai ter intensidade inversa, vai ter amplitude inversa também. Então, não tanto, não interfere tanto. Aqui também a amplitude também não. O que eu falei para vocês lá na explicação da interferência é isso aqui, ó. Se a frequência ela for bem parecida, aí sim, porque aí, ó, por exemplo, tem a minha onda, né, vindo com certa frequência. Se a frequência for bem parecida, ela vai interferir aí uma onda na outra, ó, vai ficar meio em cima e meio embolada aí um sinal no outro, porque a frequência vai ser bem parecida, então vai ficar difícil entender qual é o sinal, qual sinal é de quem, né? Então por isso que a frequências próximas aí interferem nas ondas eletromagnéticas. Em qualquer onda, na verdade, certo? Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Também de 2013, tá? Acho que caderno amarelo também, questão 53. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. É a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam em pé e sentam sincronizados com a linha adjacente. A linha que está aqui acima deles. Ó. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, ou seja, por esse sentido aqui, ó, do lado direito, conforme a ilustração. Então está aqui a onda, a ola, né, que eles fazem, enquanto vai levantando de um por um aqui, até formar uma pequena onda aqui. Né? Isso aqui eu representou com 5 aqui, ó, mas são várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. No caso aqui, ó, calcula-se a velocidade de propagação dessa onda humana, que é de 45 km por hora, a velocidade. E cada período de oscilação contém 16 pessoas. Olha aqui, ó, 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente, e distanciadas entre si por 80 centímetros. Então, cada pessoa está a 80 centímetros de distância. Vou colocar aqui, ó. Cada pessoa aqui, ó, está a 80 centímetros de distância uma da outra, certo? Nesta ola mexicana, a frequência, está querendo saber frequência, a frequência, deixa eu colocar um amarelinho para enxergar melhor. Então, a frequência da onda em Hz é um valor mais próximo de quanto? Então, vamos lá.
Vamos organizar as ideias aqui. E quer saber frequência. Ele me deu velocidade e me deu uma distância aqui que daqui a pouco eu acho que dá para relacionar com o comprimento da onda. Então a fórmula da velocidade, ela é, veja o que a lambida faz. Eu tenho a velocidade, comprimento acho que eu posso encontrar aí, e ele quer saber frequência. Então vamos lá. A velocidade, ele falou aqui pra gente, ó, que é 45 km por hora. 45 km por hora. Mas a gente não utiliza aqui em km por hora. Tá? A gente vai utilizar no sistema internacional, que é em metros por segundo. Para passar de 45 km por hora para metros por segundo, a gente divide esse valor aqui, ó, por 3,6. Tá? Sempre que quiser passar de km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então, 45 dividido por 3,6 vai dar 12,5 metros por segundo. Beleza, então isso aqui é a velocidade, 12,5. Vou até substituir aqui já. 12,5. O comprimento de onda, qual vai ser o comprimento? Ó, ele falou pra gente que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Ó. O que é esse período de oscilação? Vamos supor aqui, ó. Um período é o tempo que demora para a onda fazer isso aqui, ó. Subir, descer e subir. Esse aqui é um período. Acho que ficou meio diferente aqui no desenho, mas vamos lá. É isso aqui, ó, o tempo de subir, descer e subir. Isso aqui é o tempo de um período. Então, nesse período aqui, dessa onda, vamos supor, dizer assim, né? Ele tem 16 pessoas. E a distância de uma pessoa para outra é de 80 centímetros. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui, então? Ó, vamos olhar esse exemplo aqui no desenho, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Não tem as 16, mas tem 5 pessoas. Se tem 5 pessoas, nós temos aqui um espaço entre uma e outra, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. Então, se tivesse 5 pessoas, eu teria 4 espaços uma entre a outra. É sempre um a menos, na verdade. Então, aqui, como eu tenho 16 pessoas, na verdade, eu vou contar como se tivesse 15 espaços. E cada espaço tem 80 centímetros. Então, é só multiplicar o 15 com os 80 centímetros. Né? Mas aqui é o problema, está em centímetros. Para passar de centímetros para metros, né, que é a nossa unidade de medida do sistema internacional, a gente divide isso aqui por 100. Né? 80 dividido por 100 vai dar 0,8. Então, eu vou multiplicar, na verdade, o 15 por 0,8. Né? Que seria o comprimento da minha onda. 15 vezes 0,8 dá 12. Então, aqui vai ficar 12 no comprimento de onda. Certo? Porque é o tamanho aí em metros, contando aí com as pessoas que estão na minha aula. Vezes a frequência. Certo? Então, eu quero saber frequência. O 12 está multiplicando o F. Então, se está multiplicando, eu passo dividindo do outro lado. Então, fica 12,5 dividido por 12. Isso vai ser igual a frequência. Dividindo esse valor aqui, vai dar 1,04. Ou seja, a frequência é igual a 1,04 Hz. Né? Mas não tem essa opção para marcar ali. Mas ele falou aqui, um valor mais próximo. Qual o valor mais próximo de 1,04? 1,0, né? 1,0 Hz. Letra C. 1,0 Hz. Beleza? Qualquer dúvida depois, galera, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu respondo assim que possível. Tá bom? Continuando. Vamos lá. Um professor percebeu que seu apontador a laser de uma luz monocromática, tá? Luz monocromática quer dizer que é uma cor só, tá bom? Estava com um brilho pouco intenso. Depois que ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou
sem que a cor do laser se alterasse, ponto, né? Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre essas propriedades das ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é qual? Vamos lá. O que vai relacionar, não expliquei isso lá atrás, mas o que relaciona o brilho da luz, né, para que ela seja mais intenso ou menos intenso, é justamente aqui, ó, a amplitude, certo? A amplitude que vai dizer para a gente, né, amplitude, lembrando aí, ó, é o tamanho aqui, ó, da minha onda, né? Então isso aqui, ó, se fosse essa onda, seria um certo brilho, né? Se fosse uma onda assim, ó, mais pequenininha, seria um brilho menor, tá? Então quanto maior a amplitude, maior o brilho. Quanto menor a amplitude, menor o brilho da luz, certo? Isso aqui não tem muita coisa a explicar, mais isso mesmo. Essa outra aqui, ó, Enem é muita coisa que é texto pra caramba, né? O difícil é que as questões são até fáceis. Uma ou outra aí vai ser mais difícil, né? Fala relacionado a ondas, né? Mas são textos enormes, né? Vamos lá. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática, né? Em 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz, de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. E estão associados à cor que causa grande excitação, né? A ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com a luz na faixa de 530 nanômetros, né, que é o retângulo 1 aqui, ó, ele simboliza esses 530 nanômetros, não excitaríamos o pigmento azul. Né? O azul aqui, ó, olha aqui no gráfico, ó, o azul, ó, esse pretinho, ó, esse risco preto, ele não está em cima aqui desse 530 nanômetros, desse primeiro retângulo. Então não ativaria o azul. Então continuando aqui, ó, o pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria amarelado. Então aqui, ó, esse pontilhado aqui é o verde, estaria aqui no máximo, tá? O amarelado aqui, ó, estaria, aliás, o vermelho, né? Estaria aproximadamente 75%. Né? E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Então, nesse retângulo 1, a gente vai enxergar aqui, ó, amarelo. Amarelo. Beleza. Já uma luz na faixa de comprimento de onda 600 nanômetros, retângulo 2, né, que é esse retângulo aqui, ó, estimularia o pigmento verde só um pouco, né, menos que no retângulo 1. Tá aqui embaixo o verde, ó, só um pouquinho do verde. E o vermelho em cerca de 75%. Então, olha aqui o vermelho, ó, 75% mais ou menos, certo? E isso daria a sensação de ver laranja, né? Então aqui você vê o laranja. Laranja avermelhado, né? No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Beleza. Isso aqui é meio que uma biologia junto com física, né? Mas vamos lá. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, o que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Vamos lá. Ele falou aqui, ó, se
caso, né, a gente estimulasse a retina que tenha daltonismo, no caso, né, de uma pessoa que tenha daltonismo, que não possuísse o pigmento verde, né, não conseguisse aí ativar esse pigmento verde, esse indivíduo seria incapaz de, a letra A, identificar o comprimento de onda amarelo, uma vez que não possui pigmento verde. Vamos lá, amarelo está aqui, ó, certo? Então ele seria incapaz, uma vez de comprimento amarelo, uma vez que não possui, o amarelo não possui verde. Olha aqui o verde, tem aqui, né? O amarelo possui verde. Então esse não aí que eliminou para a gente aí de ser a letra A, tá? Então ele possui, não é por causa que ele não tem o verde, ele tem o verde, tá? Não é por causa disso que ele vai ser incapaz de identificar o comprimento de onda amarelo. Letra B. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, vai ser incapaz, tá? Vai ser incapaz de ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Não, também não. Ele vai ter ainda uma estimulação do pigmento, certo? Visual. Só não vai ter estimulação do verde, na verdade, certo? Letra C. Detectar ambos os comprimentos de onda, né? Vai ser incapaz, né, no caso. Vai ser incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação do pigmento estaria prejudicada. Então, vamos lá. Ele seria incapaz de detectar os dois pigmentos porque a estimulação do pigmento está prejudicada? Não, também não. Ele, na verdade, não tem mesmo, né, esse pigmento. Letra D. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo. Roxo está aqui, ó, galera. Olha o roxo aqui. Seria aqui nessa região, por exemplo. Também não, né? O roxo não está nem perto do que seria ali. Letra E. Distinguir os dois comprimentos de onda. Né? Seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então, o daltonismo tem essa dificuldade, né, de enxergar os pigmentos que estão na mesma tonalidade, de diferenciar uma cor da outra por conta disso. Então, aqui, ó, letra E, certo? Vamos lá, qualquer dúvida, galera, lembrando, coloca aí nos comentários, tá? Continuando aqui, ó, tá acabando, vamos partindo pro fim, ó. Aqui é porque são grandes mesmo aqui as nossas contas, ó. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada. Haleto, metálico, né? Tungstênio, mercúrio, xenon e LED. Diodo emissor de luz, o LED, né? As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade de energia liberada pela lâmpada. Deixa eu colocar com um marcador aqui. De energia liberada, ó. Parte cinza no gráfico simboliza energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. UV e IV são as regiões do ultravioleta. Tá aqui, ó, o UV aqui embaixo, ó, tá vendo? E o IV, ó, do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Aí, um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Então, qual o tipo de lâmpada que atende melhor esse desejo? Então, vamos lá. A primeira aqui, ó, nós temos a parte cinza, que é a parte que a energia está sendo liberada pela lâmpada, né? Ó, essa parte pontilhada aqui é a parte que a gente vai enxergar, no caso. Então, para ter uma boa iluminação, a gente tem que ter essa parte aqui, ó, com a energia da lâmpada mais nessa parte pontilhada. Aqui nós temos aqui, ó, a parte cinza, só um pouquinho aqui dentro desse pontilhado. Tem uma região aqui fora, ó,
cinza aqui também, ó, certo? Mais um pouco aqui dentro, beleza, tranquilo. Pode ser que seja dialeto. A de tungstênio, um pouca parte está aqui dentro da parte mundial, mas olha o tanto do cinza que está de fora. É grande, bem maior já que do aleto. Então vai esquentar muito no caso. Se tiver muito no infravermelho ou no ultravioleta, vai esquentar muito. Então essa letra B de tungstênio já não é a minha resposta. Certo? Tungstênio eu vou eliminar aqui. Ó. Eliminado. A de mercúrio. Ó, tem um pouco aqui dentro, mas olha aqui os picos aqui, ó, do lado de fora da parte pintada. Ó. Já são maiores que a de aleto também. Certo? Já está maior que a de aleto aqui. Ó. Então, também eliminamos aqui o mercúrio. Certo? O mercúrio também está eliminado. O xenon, olha o tantinho que está aqui dentro também. E olha aqui de fora. O tanto de energia do lado de fora aqui. Então vai esquentar muito também. Então, xenon também está eliminado. Temos aleto e LED competindo agora. O LED, olha aqui. Pouquíssimo do lado de fora. Tem só esse pedacinho aqui do lado de fora. Um pedacinho aqui em cima do lado de fora também. E a maior parte está do lado de dentro do pontilhado. É a parte que a gente vai enxergar, a parte visível. Então vai ter pouco, vai aquecer pouco e vai enxergar muito. Então, aleto está eliminado. A resposta certa, então, aqui, mercúrio, ou LED, certo? Então, a lâmpada de LED é a que vai melhor atender aqui, certo? Então, são questões bem simples, né? Só questão de analisar mesmo, nem conta tem. A gente fez um exercício com conta aqui só, né? Vamos lá, continuando. Aqui, ó, essa outra também é legal. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores de 10 decibéis, vou colocar aqui o marcador, 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, a intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas. Então, abaixo de 10 decibéis tem que ser retransmitido. Acima de 100 não tem como transmitir adequadamente, né? A figura apresenta como se dá a perda de sinal de fibra óptica para diferentes comprimentos de onda. Diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica. Então, beleza. Aqui nós temos um gráfico de perda óptica, tá? Perda óptica de decibéis por quilômetro. E aqui embaixo, comprimento de onda. Certo? Vamos lá. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Então, vamos lá. Aqui eu já sei que valores menores que 10 tem que ser retransmitido e maior que 10 não pode ser transmitido. Ele quer aqui uma fibra óptica sem necessidade de uma retransmissão. Ou seja, não pode ser menor que 10 e não pode ser maior que 100 também, porque não pode ser transmitido direito, né? Então, a faixa aí de decibéis que eu vou poder transmitir é de 100 menos 10. 100 menos 10, 90 decibéis. Ok? Rimou. 100 menos 10, 90 decibéis. Então, essa aí é a faixa de transmissão que eu posso aí, ter na minha transmissão da fibra óptica. Beleza. Ele quer saber a máxima distância. Então, vamos olhar o gráfico. O gráfico é um gráfico de perda de óptica, né, em decibéis por quilômetro. Como assim? Se eu for olhar aqui nesse ponto aqui, a perda dele é de 4 decibéis por quilômetro. Ou seja, cada quilômetro que eu andar, eu vou perder 4 decibéis. Cada quilômetro. Se eu for olhar aqui, aqui em cima, a cada 1 quilômetro que eu andar, eu vou perder 5 decibéis. Ou seja, quanto mais alto, mais eu perco em 1 quilômetro. Né? Então, se eu quero saber a máxima distância em quilômetros que eu vou poder transmitir, eu tenho que pegar um ponto aqui onde eu vou ter menos perda, ou seja, um ponto mais baixo do meu gráfico. O ponto mais baixo do meu gráfico está aqui.
mais gráfico aqui, que vale, ó, 1, né? 1. Então, eu vou ter a cada 1 km eu vou perder 1 decibéis, certo? Se então a cada 1 km eu perco 1 decibéis, né, 1 decibéis por quilômetro, se eu vou ter 90 decibéis aí, quer dizer então que eu vou percorrer 90 km. Se é 1 decibéis por quilômetro, então vai ser 90 km. Ou seja, letra D. 90 km. Não precisa nem fazer cálculo, mas análise mesmo, certo? Então, análise feita aí minuciosamente e descobriu aí qual vai ser a máxima distância percorrida. Ok? Então, letra D. E o último exercício aqui para a gente finalizar é isso aqui, ó. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura a seguir, mostra como é a absorção em diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Então está aqui no gráfico demonstrando a absorção, ó. Deixa eu colocar aqui de novo meu marca-texto, ó. A absorção em relação ao comprimento de onda. Ele quer saber aqui, ó, qual vai ser o comprimento de onda, né? Qual é o comprimento de onda em nanômetros, né? Aqui já está em nanômetros, então tá de boa. Ideal para epilação a laser. Então vamos lá. Vamos pensar comigo aqui, ó. Esse ponto, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, a absorção de melanina é igual à absorção da oxihemoglobina, que é essa reta cinza, né? Da oxihemoglobina. E a água que está aqui embaixo, né? Então vai absorver oxihemoglobina e melanina na mesma quantidade. A água não vai absorver, mas vai absorver a oxihemoglobina. Eu não quero absorver a oxihemoglobina, tá? Para não danificar o meu sangue aí, né? Para não atrapalhar no processo do sangue. Nem a água, mas a água está tranquila, está lá na frente. Então não posso pegar esse ponto porque aqui a absorção é muito alta da oxihemoglobina. Então eu tenho que pegar um ponto onde a oxihemoglobina é a mais baixa possível. Se eu for analisar aqui, ó, o ponto mais baixo da oxihemoglobina está aqui, ó, certo? E aqui a melanina é alta, ó. Eu consigo absorver uma grande melanina aqui nesses 700, né? E a água também não vai ser absorvida, porque está lá na frente ainda. Então tá tranquilo aqui, ó. Esse ponto de 700 aqui, ó, é o ponto que eu vou pegar então do comprimento de onda. Não precisa fazer conta nenhuma. É só pegar aqui, ó, 700, 700, e marcar a letra B. Somente isso. Galera, então vocês viram aí que a maioria dos exercícios não precisa você fazer um cálculo muito grande. É só entender o conceito aí do que é onda, né? O conceito de como que é aplicada a onda, como que a gente vai resolver os exercícios aí. Eu resolvi exercícios com vocês somente de Enem, tá? E espero que vocês tenham entendido bem a matéria. Qualquer coisa aí, pode perguntar nos comentários, tá? Que eu estou aqui disposto a ajudar vocês, tá? E qualquer coisa, só perguntar. Até mais, galera. Espero que tenha aproveitado bastante a aula.